Vamos iniciar a aula de hoje. Vocês lembram que na última aula nós trabalhamos várias organelas da nossa célula, organelas membranosas e organelas não membranosas. E a última que nós falamos foi o núcleo celular. Então, assim, na última aula a professora não falou muito sobre o núcleo, porque hoje a gente vai retomar um pouquinho. E hoje nós vamos falar como que as células se reproduzem, tá? Então, a reprodução celular, ela é o processo pelo qual as células se dividem para formar novas células. As células procariontes, então, elas se dividem, se reproduzem em um processo chamado de fissão binária ou cisparidade. A célula vai lá, se divide em duas. As células eucariontes, devido a como a gente já percebeu que elas são muito mais especializadas, os processos de divisão dela também não poderiam ser diferentes. Então, nós temos dois mecanismos. A mitose, que é a maioria das células do nosso corpo se reproduzem por mitose, e nós temos também a meiose, que é o processo pelo qual as células sexuais se reproduzem, tá? Então, nós vamos trabalhar cada uma delas, parte por parte, fase por fase, para você se fixar bem, certo? Então, assim, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é o DNA e como que ele está organizado no núcleo da célula. Lembram na última aula que eu falei que o núcleo, ele é delimitado por uma membrana em células eucariontes, a carioteca, e que no interior desse núcleo está o material genético e bioquímico necessário para a sobrevivência da célula. Então, dentro do núcleo celular, nós temos o DNA, que é ele que carrega todas as informações genéticas, elas carregam todo o genótipo. Eu vou utilizar bastante nós, seres humanos, mas assim como nós temos esse material genético, as plantas têm, os animais têm, tá? Todos os seres vivos possuem esse material genético, tá? Então, no interior do núcleo está o DNA. Então, o núcleo de uma célula humana, ele tem em média 6 micrômetros. Isso é muito, muito pequenininho. E contém quase 2 metros de DNA. Vocês acreditam nisso? E aí vocês me perguntam, mas como isso é possível? É possível devido à organização desse DNA. Ele está organizado de uma forma espiralada, que permite ele estar empacotado, o que permite com que tenha toda essa quantidade de DNA dentro das nossas células. Então, esse 1,8 metro de DNA, ele está distribuído na espécie humana em 46 cromossomos. Já que nós temos 23 pares de cromossomos, seja 22 autossomos e um par sexual, que nós já vamos trabalhar também um pouquinho mais à frente, possuindo cada um deles, em média, 40 milímetros de comprimento. Então, como que esse cromossomo, vocês vão ver, aqui eu trouxe uma imagem, aqui no canto, vocês percebem que aqui nós temos uma molécula de DNA. Essa aqui é a representação do DNA. Ele é uma dupla fita que ele vai se espiralizando, ou seja, ele vai se dobrando, se enovelando, se enrolando. Isso acontece com o auxílio de proteínas, as histonas. Esse DNA com as histonas, ele vai continuar se enrolando, se enovelando, ele vai formar um nucleossomo, esse nucleossomo vai continuar se enrolando, se dobrando cada vez mais, até que vai chegar na parte da cromatina. Normalmente, dentro do núcleo, o DNA ele está na forma de cromatina. O DNA, ele vai, o último dobramento dele, a última condensação dele, vai formar o cromossomo. Ou seja, vai formar todos os nossos cromossomos que nós temos no interior da célula. Então, essa aqui é uma representação esquemática de um cromossomo. E isso acontece com os nossos 46 cromossomos que nós temos no interior do nosso núcleo, do núcleo celular de uma célula. Certo? Então, continuando aqui, vou falar mais um pouquinho sobre o DNA, que tem algumas informações que eventualmente caem em prova, tá?
Então, o DNA ele é uma molécula que contém toda a informação necessária para o funcionamento da célula. Ele é em forma de dupla fita espiralizada. Ele é composto por bases nitrogenadas e ligado por pontes de hidrogênio. Então, ele se encontra nas células eucarióticas organizadas em cromossomos. É bem importante vocês marcar isso. E quando não está em processo de divisão celular, ele está na forma de cromatina. E essa cromatina, ela ainda pode se dividir em eucromatina, que é a cromatina ativa, ou a heterocromatina, que é a cromatina inativa. E nas fases de divisão, que nós vamos trabalhar agora à frente, a gente vai ver que o DNA ele vai estar na sua máxima condensação. Ele vai estar na forma de cromossomos. E os cromossomos, eu trouxe aqui porque para nós entendermos o processo, nós precisamos entender como que é a estrutura do cromossomo. Então, eu trouxe para vocês aqui o cromossomo. Ele normalmente está representado em forma de X, tá, pessoal? Esse X, aqui no centro dele, vocês vão ver aonde que está a minha unha aqui, seria o centrômero, que é onde que tem o cinetocoro, que é onde que vão se ligar as fibras do fuso durante os processos de divisão. Nós vamos ter os braços, tá? Vamos ter os braços aqui e as suas pontinhas aqui, que são os telômeros. Tá? E os nossos cromossomos, eles estão organizados aos pares. Lembram que eu falei para vocês que nós temos 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. Então, vai ser o cromossomo e eles sempre vão estar em pares organizados, tá? Esses pares, eles são numerados de 1 até 23. Então, normalmente, no núcleo, ele vai estar assim, tá? Eles vão estar aos pares, só que para o processo de divisão vai ser necessário que eles se dupliquem. Vocês vejam o final aqui, a última imagem que eu trouxe para vocês aqui, vocês viram que os cromossomos homólogos duplicaram, ou seja, eles vão duplicar a quantidade de cromátides que eles têm, certo? Todas essas informações são necessárias para a gente entender o ciclo posteriormente. Então, aqui, nós vamos falar sobre os centríolos. Na última aula, vocês lembram que a professora falou para vocês sobre o citoesqueleto celular, que ele é formado por microtúbulos, por microfilamentos, por filamentos grossos e por aí vai, tá? O que é importante para nós são os microtúbulos, aqueles que são formados pela proteína tubulina, porque no processo de divisão celular, eles se organizam em uma estrutura formada por 9 trincas de microtúbulos ligados entre si, que formam um cilindro, que são os centríolos. Esses centríolos, eles normalmente estão organizados próximo ao núcleo, em uma região denominada centrosomo. E esses centríolos, quando a célula estiver se preparando para o processo de divisão celular, eles também vão se duplicar dentro da célula, porque no final, esses centríolos vai ir um para cada polo oposto da célula, separando o DNA, separando os cromossomos das cromátides, tá? Isso também é importante que a gente entenda, porque depois eu vou falando estes termos e vocês precisam ir imaginando como isso vai acontecendo, certo? Então, vamos começar falando sobre a mitose. Então, algumas células, no caso do corpo humano, a maioria das células, elas se dividem em um processo chamado mitose. Ele é um processo que ele vai gerar células filhas a partir de uma célula-mãe original, apresentando a mesma quantidade de DNA que tem a célula-mãe. Isso é chamado um processo de mitose equacional, tá? A mitose, ela apresenta fases que elas são demarcadas, e a gente vai estudar
uma por uma, e nós vamos entender, observar as imagens, e se acaso aparecer alguma na nossa prova, a gente vai ser capaz de dizer em qual fase da mitose ou da meiose essa célula se encontra, certo? Então, vamos para cá. As fases da mitose. Isso aqui, às vezes as questões, elas realmente só vão pedir qual que é as fases e a ordem. Então, assim, primeiramente, nós temos a intérfase. Essa intérfase, ela é um período de preparação para a mitose em si. A célula, ela passa a maior parte do tempo da sua vida nesse procedimento chamado intérfase, e que ele também se divide em 3 estágios, tá? Nós temos a fase GAP1, S, que é de síntese, que é onde que ocorre a duplicação do DNA na célula, e a fase GAP2. Após isso, a gente vai ter a mitose, que ela se divide em 4 ou 5 fases, dependendo do autor, tá? Normalmente, as questões elas vão pedir somente quais que são, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Contudo, existem alguns autores que eles dividem a prófase em prófase e prometáfase. Eu trouxe essa divisão para vocês porque a banca OCP já cobrou isso, então é importante que a gente conheça também essa outra divisão. A nossa colega até hoje no grupo colocou que existe um mnemônico para a gente lembrar isso. Se vocês, quem não tem ainda, quiser anotar, é prometa Ana telefonar. Decora isso, vai lembrar lá que o pro é de prófase, o met é de metáfase, o ana de anáfase e o telefonar de o tel de telófase. Às vezes, na hora da prova, ajuda muito, certo? Então, vamos estudar cada uma dessas fases agora. Então, a intérfase, ela é a primeira e a mais longa fase do ciclo celular. Essa fase, ela se caracteriza pelo momento no qual o DNA vai se replicar, ou seja, vai se duplicar. Em genética, o procedimento, o processo de duplicação do DNA se chama replicação. Então, caso apareça na prova de vocês replicação, ele tem o mesmo significado de duplicação, tá? Então, isso significa o quê? Que, por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos que serão duplicados. E eles vão se manter unidos até a separação do ciclo, ou seja, quando a quantidade do DNA da célula vai dobrar e depois ele vai ser separado. Também, nessa fase de preparação aqui da intérfase, os centrossomos, eles também já vão se duplicar, que são eles que vão formar o fuso mitótico, que depois vai ser bem importante na fase, na anáfase, onde que ocorre a separação das células, certo? Então, assim, a intérfase, então, é bem importante, ela se divide em 3, e a ordem exata é G1, S e G2. Tá? A fase GAP1, que antecede a fase de síntese, que é onde que ocorre a duplicação, a replicação do DNA, ela se caracteriza pela célula aumentar de tamanho, já vai acontecendo a divisão de algumas organelas, aí vai ocorrer a fase S, que é a de síntese, o DNA vai duplicar, vai ocorrer a fase GAP2, que ela vai se caracterizar por uma intensa síntese de proteínas, onde a célula ela já vai se preparando para as demais fases, para as fases da mitose, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem. Vocês podem verificar aqui que nós temos a fase G1, a fase S e a fase G2. Então, aqui no S, eu gostaria que vocês marcassem síntese, duplicação, porque às vezes as questões só vão pedir exatamente isso. Em qual período da intérfase é que ocorre a síntese ou ocorre a duplicação do DNA, ou ocorre a replicação, então são todos termos que aqui são considerados sinônimos, tá?
e a fase G2, o gap 2, e depois vocês vejam a mitose, que ela se divide nessas 4 ou 5 fases, mas ela é bem rápida, ela é bem mais rápida do que todo o processo de preparação da célula para a mitose em si, certo? Então, vamos começar falando sobre a prófase. Assim, a professora vai tentar pontuar algumas coisas principais em cada uma dessas fases. Por quê? Porque as questões, às vezes, realmente elas só vão pedir é a fase em que ocorre a replicação. Vocês vão colocar a fase em que ocorre o início da formação do fuso mitótico. E aí vocês vão ter que escolher qual delas e vai estar lá, prófase, metáfase, telófase, anáfase, e vai ser necessário você identificar qual que é, tá? Então, depois do período de intérfase, os cromossomos, eles continuam se condensando, que quer dizer que eles continuam se enrolando, os cromossomos continuam se formando, até eles ter aquele formato em forma de X que eu mostrei no início para vocês. Eles estão se espiralando, estão se ligando a proteínas, tornando-se cada vez mais grossos, mais volumosos, e já vai ser possível identificar as cromátides, que aí um cromossomo ele vai duplicar e nós vamos ter, então, as 4 cromátides, tá? Essas cromátides, então, elas não são nada mais do que porções do cromossomo duplicados, são cópias do mesmo cromossomo. E nessa fase, então, vai ter a formação, o início da formação do fuso mitótico próximo ao núcleo, e ele já vai estar se deslocando para os polos da célula. E depois ele vai vir na próxima fase e vai se ligar ao cinetocoro, certo? Aí nós temos a prometáfase, então, que essa é uma outra classificação que eu falei para vocês. Alguns autores, eles consideram tudo como prófase. Mas quando o autor, ele separa, ele considera que na prometáfase é quando vai ocorrer a dissociação do envoltório nuclear. Lembram o que é o envoltório nuclear? A carioteca, aquela dupla membrana que separa o núcleo nas células eucariontes. Então, nessa fase, o núcleo vai se dissociar e o material genético vai se espalhar na célula. Eu trouxe aqui para vocês uma figura clássica, tá? De uma prófase. Vocês podem verificar que nós temos os cromossomos duplicados. Vocês veem esse X preto no início, que é o centrosomo, que é onde que fica o cinetocoro, onde que vai haver a ligação das fibras do fuso. Quando nós olhamos mais na lateral aqui, essas bolinhas aqui representam os centrosomos. E esses riscos saindo aqui são as fibras do fuso que estão se formando e estão indo em direção aos cromossomos. Então, essa aqui é uma representação clássica de uma prófase. Continuando a divisão, nós vamos ter a metáfase, que é a segunda fase da mitose. Nessa fase, os cromossomos eles já atingiram o seu máximo grau de condensação. Os cromossomos, então, estão nesse formato de X que a professora mostrou para vocês, tá? Eles vão estar situados na região equatorial da célula, formando o que nós chamamos de placa metafásica. As questões gostam realmente de utilizar esses termos. Eles vão estar alinhados, um cromossomo abaixo do outro. Essa fase, ela é muito importante, porque essa fase, quando eles estão alinhados, é possível utilizar algumas substâncias, como a colchinina, onde que você vai paralisar a divisão celular. E vai ser possível fazer uma fotomicrografia dos cromossomos, onde que vai ser possível montar o cariótipo. O cariótipo nada mais é do que você juntar os cromossomos homólogos e colocá-los em ordem. No caso da espécie humana, vai do 1 até o 23. Aqui na próxima imagem, eu trouxe para vocês. Vocês veem aqui a fotomicrografia, onde está o cariótipo. Se olhar, dá para ver onde que está do 1 até o 23, os pares de cromossomos homólogos,
que é possível fazer essa separação durante a metáfase. E se não a representação clássica de uma metáfase, onde nós temos o quê? Os cromossomos alinhados na região equatorial da célula, nós temos os centrômeros, os centrossomos, um em cada polo da célula, e vocês verificam que as fibras do fuso já estão ligadas no xizinho preto. Aqui, ó, vocês verificam que em cada cromossomo é possível verificar que as fibras do fuso já se ligaram. Então, sempre que houver uma representação disso, é porque nós estamos na metáfase. Entendido? A próxima fase é a anáfase. Nessa ocorre o quê? O cromossomo está lá, vocês viram que teve a ligação das fibras do fuso. O que vai acontecer? Essas fibras do fuso, elas vão encurtando em direção ao centrossomo. E conforme elas vão encurtando, elas vão separando estas cromátides em direção aos polos opostos da célula. Ocorre, então, o encurtamento desses microtúbulos e as células, elas vão sendo puxados para próximo aos centrossomos. Nesse processo, ocorre a quebra proteolítica de coenzimas, proteínas que mantêm as cromátides unidas, tá? Então, aqui, uma representação clássica de uma anáfase. Vocês conseguem verificar que aqui nós temos os centríolos, então são os centrossomos. Vocês verificam que está havendo um encurtamento dessas fibras do fuso e as cromátides foram separadas. Esta é a anáfase. Entendido? E aí, nós chegamos na última fase da mitose, que é a telófase. Nesta fase, os cromossomos chegam aos polos, próximo aos centrossomos. Vai ocorrer o quê? A descondensação, ou seja, esse cromossomo ele vai se desespiralizar, ele vai voltar para a forma de cromatina, vai se formar um anel contrátil na região equatorial da célula, que vai fazer um estrangulamento, ou seja, vai ocorrer de forma centrípeta, de fora para dentro vai ocorrer um estrangulamento dessa célula, fazendo com que o seu citoplasma sofra o processo de citocinese e se separe, ou seja, vai haver a formação de duas células filhas. O que é importante aqui? Que nem toda célula vai chegar até na fase de telófase. Porque muitas células, elas chegam, as células chegam próximo ao centrossomo, só que elas não ocorre essa divisão, elas continuam, que forma as células multinucleadas, que a gente pode observar em alguns tecidos do nosso corpo, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Então, é importante a gente lembrar disso, que nem toda célula vai separar o seu citoplasma. Algumas vão continuar unidas, certo? Então, aqui, uma representação clássica de uma telófase, onde você vê o estrangulamento, né? Lembrando, assim, o estrangulamento, onde que a célula vai se dividir. O que vai acontecer? Cada material genético vai dar origem a uma nova célula, vai se formar o núcleo celular, vocês já podem verificar que já tem a formação da carioteca aqui, ó, que é a dupla membrana ao redor do núcleo, houve a divisão de organelas, então nós vamos ter duas células filhas, e o mais importante, que a célula-mãe, por exemplo, tinha 46 cromossomos, no caso da espécie humana. Ela se dividiu e cada uma das suas células filhas vai ter 46 cromossomos. Elas continuam tendo a mesma quantidade de DNA que tinha na célula-mãe. Isso é uma diferença importantíssima em relação à meiose. Sobre isso, eu também preciso pontuar algumas coisas que, eventualmente, o examinador gosta de cobrar. Existe uma diferença na parte da telófase
entre as células vegetais eucarióticas e as células animais eucarióticas. Por quê? Porque nas células vegetais, as células vegetais não apresentam a atuação dos centríolos. Então, a divisão da célula, ela vai ser de forma centrífuga. Ela vai ser do centro da célula em direção aos polos, o que é conhecido como uma forma acêntrica ou anastral. Nas células vegetais e remanescentes, o fuso mitótico ele gera uma lamela ou uma lâmina no centro da célula, formando assim uma nova parede celular, porque vocês lembram que nós estudamos que as células eucarióticas vegetais, elas possuem parede celular, o que as células eucarióticas animais não possuem, e vai dividir o citoplasma de dentro para fora, de forma centrífuga. Enquanto as células animais ocorre o estrangulamento de forma centrípeta. Assim, pessoal, quando eu estudava, eu não entendia muito de física na época, até hoje eu não entendo muito ainda, mas me viro. Eu não entendia o que era um movimento centrífugo e um movimento centrípeto. Então, eu decorei da seguinte forma: folha na centrífuga. Tá? Se vocês quiserem anotar. Por quê? Eu imaginava uma folha verde dentro de uma centrífuga e eu sabia, então, que as células de vegetais eram pelo movimento centrífugo. Parece ser uma besteira? Sim. Mas assim, ó, sempre funcionou. Não teve prova que eu fiz posteriormente que eu não lembrava disso. Então, caso isso ajude vocês na hora da prova, anotem. Porque na hora da prova, qualquer informaçãozinha que vai fazer com que a gente busque a informação que a gente já estudou, vai ajudar, não é mesmo? Então, continuando. Assim, então nós vimos que a célula, ela se dividiu. Começou lá na intérfase, com os seus três períodos, veio para a mitose, as suas fases e tal. Mas isso acontece sem nenhum controle interno da célula? Não. A célula, eu sempre digo que a célula ela é uma máquina tão perfeita que ela mesmo vai procurar se tem algum erro no seu mecanismo de divisão. Então, existe o que a gente chama de checkpoints, que são os pontos de checagem, que quando a célula ela está se preparando e quando ela vai se dividir, ela tem proteínas que têm essa função de verificar se está tudo certo, tá? Que caso ocorra algum erro em algum desses processos, no final, com certeza, vai ter a célula ou ela vai precisar entrar em apoptose, ou ela pode desenvolver um tumor, ou ela pode desenvolver as trissomias que a gente sabe que acontecem. Por exemplo, na fase G1 é quando ela está se preparando. Então, ela vai verificar se ela tem todas as proteínas necessárias para a sua divisão. Ela vai haver a duplicação do DNA. Na fase G2, GAP2, a célula ela vai verificar de novo se o DNA se duplicou corretamente, se tem todas as proteínas necessárias para que entre no processo de mitose. E ainda, nós temos na metáfase, que lembram que é quando os cromossomos estão na placa equatorial, que é quando os túbulos do fuso mitótico, eles se ligam ao centrossomo, também existe a verificação. Por quê? Para verificar se esses microtúbulos estão corretamente conectados ao centrossomo. Porque se eles não estiverem corretamente, o que vai acontecer na hora da divisão? Pode não dividir as cromátides e acabar puxando duas para a região e para o outro nenhuma. E isso já vai dar um problema na quantidade de DNA. Então, para isso, a célula faz esse controle mitótico. Então, é importante a gente lembrar que existem, então, esses 3 checkpoints, então, na fase G1, G2 e na metáfase, e que atua um grupo de proteínas chamadas CDKs, tá? Ou quinases dependentes de ciclina. Por enquanto, acho que é o aprofundamento necessário para a prova de vocês.
certo? Então, aqui eu trouxe um resumo, um esquemazinho. Esse aqui depois vocês vão verificar em casa, na hora de fazer a revisão, ou na hora de resolver as questões, vocês utilizam ele. Aqui também a professora trouxe uma tabela com o número de cromossomos, o número de cromátides, o número de centrossomos, na fase G1, G2, na prófase, metáfase, anáfase, telófase, que pode ajudar vocês na hora de responder as questões, tá? Agora, eu troquei esse slide, tá? Eles teriam um outro antes, eu só puxei ele para frente para fins didáticos, tá? Se vocês estão com o material ali. Porque é melhor eu explicar para vocês o que é a ploidia. A ploidia é a quantidade de cópias que nós temos no genoma de uma célula. A exemplo da espécie humana, nós somos diploides, tá? Nós temos 2 cópias do nosso genoma, e por isso que nós somos chamados de 2N. Vocês vão ver que muitas questões, elas trazem isso, que possui 2N, quer dizer que tem 2 cópias do genoma dentro da célula. E o nosso genoma, então, ele é organizado nos seus 46 cromossomos, sendo 22 pares de autossomos e 1 par de cromossomos sexuais. E, então, ou seja, 23 pares mais 23 pares, o que vai dar a diploidia. Quando a célula, ela passa por um processo de meiose, que é aquilo que nós vamos estudar agora, o que vai acontecer? A célula tem 46 cromossomos. Ao final da meiose, ela vai ter metade. Ela vai ter somente 23. Por isso que esse é o mecanismo que forma as nossas células sexuais. Por quê? Nós vamos ter 23 cromossomos no óvulo, mais 23 cromossomos no espermatozoide. Quando acontecer a união e formar o zigoto, nós vamos ter uma célula com 46 cromossomos, que é a quantidade de DNA que é o correto para a nossa espécie. E a partir daí, esse zigoto vai se dividindo por mitoses. Então, o que é a meiose? É simplesmente o processo de formação dos nossos gametas. E esses gametas são formados para que ocorra a reprodução sexuada, para que permita a variabilidade genética da nossa espécie. E ao final da meiose, então, nós vamos perceber que nós vamos ter células haploides. O que significa que são células haploides? Que elas têm a metade do material genético da célula mãe. Então, assim, a meiose, ela reduz a ploidia da célula mãe para a metade, o que traz a denominação de uma divisão reducional. Tá? Então, as células germinativas que eu falei na espécie humana, então, são o óvulo e o espermatozoide, e nas plantas, anterozoides ou oosferas. Então, vamos estudar a meiose especificamente a partir de agora. Vocês lembram que quando eu expliquei para vocês, lá no início da intérfase, que tem a fase G1, S e G2, essa fase inicial é a mesma na meiose, então eu não vou explicá-la aqui novamente. Se vocês querem anotar, é a mesma coisa aqui no início, até você entrar no processo, na prófase, tá? Então, aqui eu já expliquei. Então, assim, uma outra coisa. Na natureza, nós não temos só indivíduos diploides e haploides. Por exemplo, as plantas, a maior parte das plantas são poliploides, elas têm várias cópias do genoma no interior das suas células, mas a poliploidia, ela é incompatível com a vida humana, tá? Então, nós somos seres diploides e a poliploidia, ela vai gerar os abortos espontâneos, ela não permite, se chegar a formar, que der algum erro na formação ali do zigoto, esse embrião ele não será viável, porque a poliploidia ela é incompatível com a vida. Então, a meiose, ela ocorre em 2 momentos, tá? Nós vamos ter a divisão 1 e a divisão 2. A divisão 1, ela é chamada de reducional, e a divisão 2, ela é chamada de equacional. E ela tem as mesmas fases da
mitose. Então, nós vamos ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1, a telófase 1. Nós vamos ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Então, assim, os nomes são os mesmos, só que vai ter algumas diferenças, tá? Então, e entre essa meiose 1 e a meiose 2, pode ter um período intermediário, que ele é chamado de intercinese, só que nesse momento não ocorre duplicação do DNA, tá? Questões gostam de dizer que enquanto estiver entre a meiose 1 e a meiose 2, ocorre a duplicação. Não, não ocorre. Tá? A célula ela só dá uma pausa para se reorganizar, muitas vezes para produzir as proteínas necessárias para entrar na meiose 2. Assim, pessoal, a prófase, a prófase 1, ela é a mais complexa e a fase mais longa da meiose, tá? Ela se divide em estágios, mas nós vamos trabalhar um por um detalhadamente. A professora vai pontuando o que mais é cobrado, tá? Então, a prófase 1, ela pode ocupar aproximadamente 90% do tempo que a célula vai levar para se dividir, podendo durar dias ou anos, dependendo da espécie. Os centríolos, então, os centrossomos, eles também se dividem, ocupam os polos opostos da célula. Vocês lembram lá na prófase da mitose? É a mesma coisa. Vai ocorrer a condensação cromossômica, ou seja, o cromossomo vai terminar de se dobrar, de se formar, tá? O DNA, ele já foi duplicado na intérfase, que a professora falou que iria começar a explicar direto da prófase, que não ia voltar lá no gap 1, S, gap 2, porque é a mesma coisa, tá? Vai ocorrer o desaparecimento do nucleolo, a carioteca ela vai também ser dissociada, o material genético ele vai se separar. Só que aqui ocorre um fenômeno onde que os cromossomos homólogos, eles trocam material genético entre si, o que não ocorre na mitose. Por isso que a meiose, ela é tão importante para a variabilidade genética, é por isso que nós somos tão diferentes. Por exemplo, eu e o meu irmão, se nós colocarmos um ao lado do outro, jamais vão dizer que nós somos irmãos. E nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, nós recebemos metade do material genético do meu pai, recebi metade do material genético da minha mãe, e como que nós somos tão diferentes? E é agora que a gente entende o porquê disso. Tá? Porque vai haver a troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Então, ocorre a sinapse cromossômica, que consiste no pareamento dos homólogos, gerando uma ligação física entre as cromátides. Deixa eu pegar aqui o meu cromossomo que caiu, só um pouquinho. Então, eu vou explicar para vocês parte por parte. Vai ocorrer o quê? Eu tenho um cromossomo homólogo, ele se duplicou. Aqui está o meu outro cromossomo homólogo. Ele também se duplicou. O que vai acontecer? Esses pares de homólogos, eles vão se aproximar, vão formar esse complexo sinaptonêmico que a gente fala, e eles vão se tocar fisicamente, esses cromossomos. E eles vão trocar material genético em um processo chamado de permutação ou crossing over. Quando eles vão se separar levemente, vai ser possível observar as quiasmas, ou os quiasmas, que é onde que houve a troca entre os cromossomos homólogos. Vamos passar os slides aqui, que vai facilitar para vocês entenderem. Então, o processo de recombinação genética, que eu mostrei para vocês, ele é dividido em 5 estágios. E é importante a gente memorizar cada um deles. O primeiro estágio é o leptóteno, que é quando a cromatina já duplicada, da intérfase, ela vai iniciar sua condensação e os cromossomos homólogos, eles vão começar a se aproximar. Na fase do zigóteno, que é onde que eu falei que ocorre o complexo sinaptonêmico, o que vai acontecer? Eles vão se encostar fisicamente.
estas cromátides, tá? Quando é no zigóteno é quando forma o complexo sinaptonêmico. A dica da professora é que anota o nome e anota uma característica. Depois que eu terminar de explicar, eu passo o mnemônico para vocês. Nós temos a terceiro estágio, e na minha opinião é o mais importante e também é o que mais cai em prova, que é o paquíteno, porque é nesta fase onde que ocorre realmente o crossing over, que é essa troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Depois nós temos o diplóteno, que quando os cromossomos eles se afastam um pouquinho, e a diacinese é quando o nucleolo e o núcleo se desfazem completamente, e esses homólogos eles vão se separar os quiasmas, tá? Os quiasmas eles vão se separar. Deixa eu passar aqui na figurinha, que vai ficar mais fácil para vocês verificar. Vocês viram aqui, cadê? No primeiro ali o leptóteno, que os cromossomos eles se aproximaram. No zigóteno, elas se encostaram fisicamente. Hoje houve a formação do complexo sinaptonêmico. No terceiro, houve o crossing over, vocês viram que está trocando material genético. E no diplóteno, a gente vê os quiasmas. O que são os quiasmas? São os pontos onde que a gente pode verificar que trocou a cor, que é onde que eles trocaram material genético. Vai ter a diacinese, onde que vai haver a dissolução do núcleo e vai continuar para a metáfase. Assim, pessoal, eu utilizo um mnemônico para isso também, tá? Se vocês acham que é válido para vocês, anotam. Quem gosta de rock aqui? Eu utilizo Led Zeppelin, que é uma banda de rock. Eu gravei dessa forma, eu sei que é o L de LED, né, de leptóteno, ZEP de zigóteno, PLIN, né, de paquíteno, daí eu lembro da seguinte maneira, Led Zeppelin diplódia. Eu gravei dessa forma, nunca mais esqueci e sempre acertei quando for necessário. Se vocês acham que é válido, anotem, certo? E aí, vamos continuar. Aí já teve toda essa parte, a troca do material genético. Nós vamos entrar na metáfase 1, onde que vai ocorrer a maior condensação cromossômica, assim como é na mitose. A migração dos cromossomos homólogos para a região equatorial da célula, só que nesse momento nós temos uma diferença. Vocês viram que nós vamos ter os homólogos, e os homólogos eles vão estar junto. Nós vamos ter 8 cromátides, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui o meu desenho. Eu tenho 2 brancas e mais 2 pretas. Eles vão estar junto, esses homólogos, quando eles vão para a região equatorial da célula, certo? Então, nós vamos ter todos esses cromossomos alinhados nessa região equatorial da célula. Mesma coisa da mitose, tá? Aí, nós vamos para a anáfase, que aqui também tem uma diferença bem importante em relação à mitose. Por quê? Porque lá, falei para vocês que nós temos os 2 pares de homólogos junto. Aqui, o que vai acontecer? Vai ter a separação dos cromossomos. Vocês conseguem verificar que vai um cromossomo para cá e o outro cromossomo para cá? Então, aqui nós não temos separação de cromátides ainda, nós temos a separação de cromossomos. E é a mesma coisa, vai haver o encurtamento das fibras do fuso, os cromossomos eles vão sendo separados para as regiões, para os polos opostos da célula, tá? Vai tendo o encurtamento da fibra, a mesma coisa que ocorre. A única diferença é que aqui nós temos a separação dos homólogos, dos cromossomos, e não a separação das cromátides, entendido? Aí nós vamos para a telófase. Nessa fase vai ter a descondensação dos cromossomos, reaparecimento do núcleo e do nucleolo, é tudo a mesma coisa, a célula vai haver esse estrangulamento, ela vai formar 2 células, tá? Pode ser que a célula nem chegue a se separar e ela vá direto para a meiose 2. Isso também é possível. Então, assim, não é necessário que ela finalize a telófase,
1 para que ela vá para a meiose 1. Então, algumas células, elas já vão direto e outras ficam naquele período de intercinese que eu falei para vocês, onde não há duplicação do DNA. Entendido? Lembrem disso. Então, aqui eu trouxe um resuminho para vocês. Na hora de vocês responderem as questões, eu gostaria que vocês verificassem isso, dessem uma olhadinha. Tá bem aqui a prófase 1, metáfase 1, ou a anáfase, que vocês podem verificar certinho o que está separando os homólogos e que vai ter a formação de duas células. Mas que isso não é regra. Pode a célula ir direto para a meiose 2. Então, chegamos na fase da meiose 2. Os mesmos nomes, prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Então, na prófase, vai se dissociar o envoltório nuclear novamente, os cromossomos, eles voltam a se condensar, eles voltam a se espiralizar e forma-se um novo fuso bipolar, que é as fibras do fuso. Na metáfase, então, os cromossomos, eles vão estar posicionados, aí agora nós vamos ter um cromossomo só, que lembra que eles foram separados, então, nós vamos ter um cromossomo na região equatorial da célula, vai ter as fibras do fuso, então, elas vão se ligar no centrosomo, no cinetocoro dos cromossomos. Vamos para a fase da anáfase, só que aqui é que está o pulo do gato, e que os examinadores gostam muito. Por quê? Porque é somente agora que vai haver a separação das cromátides. E é agora que vai formar a célula haploide, certo? Então, gostaria que vocês grifassem isso, que vocês anotassem, tá? Porque é na fase 2 da meiose. Vai ter a telófase, o citoplasma vai se dividir, vai ocorrer o estrangulamento novamente, da forma centrípeta, lembram? De fora para dentro, nas células eucarióticas animais. O envoltório nuclear ele vai se organizar, os cromossomos vão se descondensar e a célula vai voltar para a intérfase e vai ficar ali, tá? Então, aqui, eu trouxe a meiose 2, para vocês também em casa analisar bem certinho, tá? E aqui, eu trouxe um último esqueminha que eu gostaria de conversar com vocês. Por quê? No material de vocês também fala em sistema reprodutor masculino e feminino. Então, já que nós estamos trabalhando meiose, então vou pontuar algumas coisinhas aqui. Por quê? A gente sabe que de uma célula 2N, essa célula vai se dividir, meiose 1, meiose 2, e no caso do sexo masculino, vai formar 4 espermatozoides, cada um deles N, haploide N. Então, de uma célula 2N, eu vou formar 4 células N, tá? Isso do sexo masculino. Quando nós estivermos falando do sexo feminino, também de uma célula 2N, nós vamos formar 4 células N. A diferença aqui é que dessas 4 células, uma apenas será o óvulo, as outras serão 3 glóbulos polares. Se vocês quiserem anotar isso, eventualmente pode ser cobrado, certo? Então, aqui, para gravar de vez esse conteúdo e nunca mais errar nenhuma questão sobre o assunto, tá? Então, mitose, uma divisão celular, uma divisão nuclear e citoplasmática. Na meiose, 2 divisões nucleares e 2 divisões citoplasmáticas, porque nós vamos ter a meiose 1 e a meiose 2. Uma aguinha. No caso da mitose, nós vamos formar de uma célula, nós vamos formar 2 células filhas que ainda podem se dividir por mitose, que é o que acontece no nosso corpo humano. A nossa epiderme, por exemplo, está toda hora se dividindo. Então, por mitose, ela continua se regenerando e produzindo novas células. No caso da meiose, então, nós vamos formar ao final
4 células filhas que elas não podem mais sofrer meiose. Elas chegaram no seu limite. Elas não têm mais possibilidade de se dividir, tá? Mas elas podem sofrer mitose e fazer outras células com N. Vocês entendem? Que a célula ela não vai poder fazer meiose, mas se ela quiser se reproduzir por mitose, ela pode, tá? Na mitose, as células filhas, elas são geneticamente idênticas às mães e entre si. Já na meiose, não. Por quê? Porque nós tivemos o mecanismo, o processo de crossing over ou permutação, onde houve troca de material genético. Vocês viram que os cromossomos, quando eles foram separados e depois as cromátides, eles estavam eles não estavam mais iguais, eles trocaram partes entre eles, os quiasmas, que eu mostrei para vocês, tá? Também, os cromossomos, eles não sofrem recombinação na mitose, e na meiose, os cromossomos sofrem recombinação, formando as sinapses, né, o complexo sinaptonêmico, formam os quiasmas, que é onde que houve a troca do material genético entre as células. E essas foram as referências do que a professora trouxe para vocês. Espero que vocês tenham entendido, vocês têm perguntas, como que foi, conseguiram me entender? Deixa eu verificar aqui o chat. Não tem nada, certo? Alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Vocês viram que eu deixei algumas questões, ok. Algumas questões da banca OCP, o que ela já cobrou. Também deixei outras questões, assim, que são questões para fixar mesmo o conteúdo, que é mais cobrado nas bancas em geral. Eu gostaria muito que vocês fizessem as questões, vocês têm as respostas, isso eu já falei na outra aula. Mas o que eu gostaria mesmo é que vocês encontrassem o erro nas outras alternativas, o porquê que não pode ser. Porque dessa forma, a gente realmente grava o conteúdo, certo? Perguntas? Se não, estão dispensados. Aí vocês podem ir revisando. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, como eu falei na última aula. Às vezes a professora demora para responder, mas eu sempre respondo, tá? Outra coisa, toda semana eu coloco questões de revisão no meu Instagram. Eu sempre abro uma caixinha de votação no início da semana sobre quais questões e o pessoal vai votando. Então, eu posto sobre várias matérias. Então, se quiserem ir lá responder, também são questões que ajudam na fixação do conteúdo. Certo? O meu Insta é Cleidna Oliveira. Acho que ele está na apresentação. Como ele está ali em cima, @Cleidna_Oliveira. Vocês vão encontrar, vocês mandam o convite que eu aceito. Se eu não aceitar, vocês me mandam uma mensagem. Que eu normalmente eu olho uma vez por dia e tal, e vou aceitando o pessoal que manda. Certo? Pessoal, eu acho que eu coloquei aqui, vocês viram que no slide 9 e no slide 22 que eu mandei para vocês, tinha uma palavrinha errada em cada um. Então, se vocês quiserem corrigir com base no que eu mandei agora, no que eu mostrei aqui na aula, aí fica certinho para todo mundo. Certo? Então, boa noite. Estão dispensados. Boa